fazer o seguinte agora. Senhoras e senhores, com vocês, Romero Carvalho e seu tratado sobre Echoes. Eu acho que é a minha canção favorita do Pink Floyd. Eu ousei afirmar que é da maioria dos fãs, porque muita gente já veio falar isso pra mim. Se eu for destacar uma música, essa é a canção favorita do Dave Gilmour. Ué, tô de sacanagem, não. Aqui é coisa séria, porra. Olha, eu falei no podcast, eu dei um depoimento, eu dei um testemunho. Eu já falei em quase todas as lives do Pink Floyd que eu fui introduzido ao som da banda pelos meus irmãos. Eu não tenho irmãos, né? Eu sou filho único, mas eu tenho irmãos de criação, fui criado na casa deles também. E eles continuam sendo mais velhos do que eu. E aí eles tinham alguns discos do Pink Floyd, inclusive esse. Então, um disco era do Lou, da Cine e do Kim. E eu peguei para ouvir na minha casa, porque nessa época, né, se você conheceu uma música, você tinha que fazer isso, né? Você tinha que ter o disco. Então, coloquei o disco para tocar, ouvi o lado A, e aquilo que eu falei no podcast, né? Graças a Deus, como diz George Harrison, todas as glórias a Shri Krishna. O som do meu pai era muito bom. Então, liguei, estava sozinho em casa, liguei o som alto pra caramba, sentei no meio do sofá, né? Com as duas caixas de som ali, aliás, eram 4, apontadas para mim. E, pô, quando eu coloquei o Echoes, assim, eu me lembro nitidamente dessa primeira audição até hoje. Foi uma experiência de arrebatamento, assim, espiritual. Porque eu me lembro perfeitamente da almofada do sofá, assim, da textura dela, de como foi cada sensação da canção. Primeiro, aquele sonar submarino, né? Porque aquilo é aquela imagem oceânica de profundidade, mas de origem, né, cara? Quase como se você estivesse ali em busca de uma origem da vida, da conexão do ser humano com esse planeta, com a sua própria identidade, né? Ou seja, ali dentro do isolamento do oceano, dentro do isolamento de um espaço que você vai ter o sonar e ele vai ecoar distante. E dali você vai tentar buscar o reencontro a partir primeiramente do verso lá do Albatross. Então, como vai toda aquela parte do Sonares, eu já estava cativado ali desde o primeiro pin ali no si. Quando entra a letra e entra aquele vocal do Gilmour com o Wright, nesse dueto que virou uma marca também do Pink Floyd, né? Os dois cantando juntos daquela forma tão linda. E aí vem a letra daquele jeito, daquele passeio, e várias camadas, e vários teclados e as guitarras. Quando ela faz aquele riff numa espiral, né? Ele é longo, e ele vai. Aquilo vai te levando, você não sabe para onde está te levando, né? E aí ela entra naquela parte que é uma improvisação bem grooveada, bem funk, até descer para aquele pântano sombrio, né, cara, que traz uma imagem de horror para mim, assim, era uma coisa meio umbral ali, aquele lugar ali, terrível. E depois você vai emergir de novo na melodia, ela vai voltando, a melodia vai voltando. Aquilo que a gente falou no início, né? A música se desconstrói completamente, deixa explícita na linguagem musical. Cara, o Romero tá dando um monte de spoiler para quem nunca ouviu Echoes, cara. Tá dando um monte de spoiler, cara. Que o Munir falava, né, dessa alienação ali do ser humano, né? Está expresso ali musicalmente nesse momento em que a música completamente se dissolve. E quando ela vai se construindo de novo, aí vai entrando aquela guitarra cintilante, e ela vai voltando. Quando ela volta, eu falei isso no podcast, falo de novo, eu levantei, cara, do sofá e aplaudi. Que pariu! Você é foda, cara, vocês são foda pra cá. Puta! Assim, tava em êxtase com a música ali, cara, tava em êxtase com aquilo que eu tava ouvindo. Depois daquele interlúdio abstrato, ambiental ali, terrível, aí você tem aquele retorno melódico, aquele clímax final. Meu Deus, cara, isso era uma coisa assim, completamente... É arrebatadora a canção, ela é arrebatadora.
E é isso, né? Você vem desde o ping primordial ali, né? Aquele som metálico, aquele delay, aquele ping profundo, aquela sensação de espaço vazio, de profundidade oceânica, assim, você fica na expectativa da narrativa da canção, para onde vai isso aqui? Isso, cara, porra, é uma bicho, isso aqui é uma metáfora acústica, cara. Isso aqui é a própria origem cósmica, primordial da coisa. Porque essa canção tá falando disso, tá desde a origem da vida até de onde, como que a gente vai se encontrar, como ele vai expressar lá nos versos. E como ele fala também na letra, né? O que eu vejo, você e você. É maravilhoso aquilo. O ambiente harmônico da canção. Ela constrói, vai construindo aos poucos uma atmosfera que é maravilhosa. Desde ali do Overhead the Albatross até o arranjo que vai crescendo, a bateria vai ficando mais definida, os slides vão ficando. O despertar que ela vai gerando disso lá, desde a consciência, esse despertar é um despertar lento, como o Grings falou, ela não tem pressa de nada. Ela não tem pressa de. Quando ela entra naquele primeiro grande desenvolvimento instrumental dela, é lindo demais, porque é uma improvisação, mas é coletiva, não tem nenhuma virtuose ali. Porque a questão que eu falei da banda enquanto um coletivo aqui é muito forte, porque aí você vai ver que cada instrumento ali, ele entra, ele recua, um responde ao outro, porque ele está falando de conexão, caceta. Então, um instrumento vai respondendo ao outro, criando mesmo um ecossistema sonoro ali da coisa, do ping inicial, para o que você está aqui de improvisação, mas totalmente um dependendo do outro. É maravilhoso isso, como chega nesse ponto. E quando você vai ter aquele interlúdio ali, terrível, né, abissal, que a música se dissolve completamente, e aí vem o som da gaivota do Gilmour, lá, cara, de novo, você tem ali uns ecos cavernosos, essa coisa meio submarina, uma coisa até meio alienígena, né, cara? Assim, uma coisa muito, muito angustiante. E aí você vai reconstruindo a forma gradualmente, reorganizando, entra a guitarra, entra o baixo, entra a bateria, a progressão surge, como quase, olha aqui, como quase uma memória. Entendeu? Você dissolveu, você criou essa. Mas você tem a memória desse encontro, desse ecossistema sonoro que eu falei. Então, a música, ela. Não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas a música ela vai reaprendendo a existir de novo ali, ó. Te ensinando de novo, ó. Você sabe viver, meu filho. Você sabe existir em conjunto, entendeu? Vamos voltar aqui. E aí, quando o clímax vocal ele retorna mais poderoso, porque ele vai falar de encontro humano, ninguém me canta canções de niná, ninguém fecha. Pô, o tema central fica explícito na letra, né? De solidão, de comunicação, e a banda surgindo, aí a música surgindo como uma resposta a essa inquietação que é trazida na letra, como uma resposta emocional ali, a harmonia que ela tem, a espiral que tem no riff, vai tudo chegando ali quando chega nesse final, nesse coda final ali. E no final, você volta, vai ficando silencioso de novo, vai voltando para um lugar, vai se reconciliando. E aí vem um silêncio ali profundo no final, e você volta para o ponto de partida, né? Tipo assim, ao pó retornará, né? Ao pó retornará, assim. Uma coisa. O final eu acho meio tenebroso, assim, no sentido. Tem, Pois é, também acho, porque ela não termina abrindo, tenebroso. não. Ela vai fechando, 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 fechando e volta ali. Aqui a gente tem toda uma metáfora sobre comunicação, instrumentos que começam isolados, entram em diálogo, criam uma harmonia maravilhosa, coletiva. É assim, o som que surge do vazio, ele encontra outro som, ele forma um significado coletivo, porque é disso que ele está falando. Dessa solidão que tem que encontrar essa. Cara, tem versos ali, o Strangers Passing the Street by Chance to Separate Glenn Smith. Lindo, essa indiferença que as pessoas têm, sobretudo nas grandes cidades, que tipo, você passa pela pessoa, não interessa, a pessoa está ali sofrendo, não interessa. Meu motorista do Uber hoje agiu exatamente assim. Não é? E aí ela responde essa indiferença com essa
coletividade harmônica ali dos instrumentos. Então, ali é como se cada músico, ele escuta o outro, ele responde, ele modifica a sua própria coisa. Ele nasce, ele vai crescendo do diálogo, e depois, quando ela volta do pântano ali, ele te mostra que tem que ser a partir desse diálogo de novo. Então, o Echoes é Pink Floyd zipado, é a pessoa entender que tem o texto que é brilhante, mas tem essa coesão, essas camadas sonoras. Eu já falei isso em outra live e falo, dá para ter Pink Floyd sem Roger Waters, porque o Division Bell é ótimo, dá para ter Pink Floyd sem o David Gilmour, porque o Piper at the Gates of Dawn é maravilhoso, mas sem o Rick Wright é muito difícil, porque essas camadas que ele cria, e aqui com o Gilmour também fazendo esse monte de camadas, é uma coisa absolutamente genial. Isso aqui é uma das maiores canções de todos os tempos. É aquele momento em que a música pop ela ganha um ar artístico que não deve nada para nenhum outro estilo, para nada. E é uma riqueza de possibilidades de interpretação. Eu dei a minha, mas qualquer um pode dar outra aí, tá de boa também. E é isso. Eu já falei muito, então, obrigado pela atenção. Até breve. Fiquem com Deus aí.